Não sei dizer exatamente quando comecei a reparar em Carla. Talvez tenha sido naquela roda de conversa, quando ela riu alto demais e todos olharam para ela, menos eu, que já estava olhando antes. A gente se conheceu numa noite qualquer, dessas em que você aceita o convite dos amigos só para sair da rotina. Eu nem queria ir. Estava cansada do trabalho, do trânsito, da vida que parecia sempre igual. Mas quando ela chegou, tudo parou por um segundo. Carla não era o tipo de mulher que tenta chamar atenção. Tinha um jeito leve, distraído, e um sorriso que parecia pedir para ficar. Usava uma camisa simples, cabelo preso de qualquer jeito, e mesmo assim parecia brilhar no meio da conversa. Fiquei olhando, tentando entender o que era aquilo que me fazia querer saber mais dela. Luísa, essa é a Carla, amiga da Bia, alguém disse, e eu sorri, meio sem graça. Oi, prazer, respondi. Prazer é meu, ela disse, e o tom da voz dela foi diferente. A conversa fluiu naturalmente, entre piadas, lembranças e taças de vinho. Mas por dentro, eu sentia algo estranho. Não era só admiração. Era curiosidade, desejo, talvez. Algo que eu evitava nomear. Porque até aquele momento, eu nunca tinha me permitido pensar assim sobre uma mulher. Nos dias seguintes, Carla começou a aparecer mais. No grupo de amigos, nas saídas de sexta, nas mensagens no WhatsApp. A gente se mandava memes, trocava confidências rápidas, ria das mesmas besteiras. Às vezes, eu pegava o celular só para ver se ela tinha falado comigo. E quando não falava, eu inventava desculpas para puxar assunto. Uma noite, depois de uma festa, acabei indo embora com ela e mais 2 amigos no mesmo carro. Ela estava no banco da frente, de cabelo solto, com o vidro aberto e o vento batendo no rosto. E eu, no banco de trás, só observava, a forma como ela fechava os olhos por alguns segundos, o modo como o vento bagunçava as mechas e ela ria disso. Eu me peguei pensando que queria tocar o cabelo dela. E logo em seguida, me culpei por pensar nisso. Mas as coisas começaram a mudar quando a gente ficou sozinha. Um dia, a Bia chamou todo mundo para um churrasco, e no fim, só sobramos eu e Carla ajudando a arrumar a bagunça. Ela colocou uma música suave, pegou 2 taças e abriu uma garrafa de vinho. Vamos brindar ao esforço? Ela brincou. Claro, respondi, sorrindo. A conversa foi se tornando mais íntima. Falamos sobre relacionamentos, medos, e sobre como às vezes a gente se sente fora do lugar. Eu contei de um namoro que terminou de repente, ela falou de alguém que nunca soube o que queria. E então, sem querer, o assunto deslizou para algo que me fez gelar. Já se apaixonou por alguém que não podia? Ela perguntou. Demorei para responder. Já. E você? Ela olhou pro copo e deu um sorriso torto. Acho que sim, mas nunca fiz nada a respeito. O silêncio que veio depois foi quase palpável. Eu sentia o coração acelerado, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas sem saber o quê. Ela me olhou, um olhar calmo, profundo, quase um convite. E foi aí que percebi, não era só vontade. Era reconhecimento. Nos dias seguintes, comecei a pensar nela com frequência. Nos jeitos dela, nas palavras. Tudo me lembrava Carla. Eu sonhava com ela, sonhava com o toque que nunca existiu, com uma proximidade que parecia inevitável. Tentei me convencer de que era só curiosidade, que passaria, mas quanto mais eu tentava fugir, mais ela ocupava espaço. Uma tarde, ela me mandou mensagem. Lu, tá a fim de tomar um café? Preciso conversar com alguém. Eu fui. O coração já denunciava que não era um simples café. Quando cheguei, ela estava sentada num canto da cafeteria, mexendo no celular, o cabelo preso em um coque despretensioso. Oi, falei, e ela sorriu daquele jeito que desmontava qualquer defesa. Conversamos por horas. Sobre tudo e sobre nada. Até que ela falou algo que me prendeu o ar. Lu, às vezes eu acho que você sente o mesmo que eu, mas tenta esconder. Fiquei sem reação. O que eu? Você sabe, ela respondeu, baixando o olhar. Eu não tô te cobrando nada. Só precisava falar. Aquele momento foi uma mistura de medo e libertação. Eu me senti nua, exposta. Porque sim, eu sentia. Mas não sabia o que fazer com aquilo. Ela segurou minha mão por um instante. Foi rápido, mas suficiente para me fazer perder o chão. O toque dela era quente, e eu senti um arrepio que percorreu o corpo todo. Ninguém tinha me tocado assim, com calma, com verdade. Desculpa, ela sussurrou. Não pede desculpa, respondi quase sem voz. Voltamos a nos ver. No começo, nada mudou visivelmente.
Continuávamos amigas, ou pelo menos fingíamos que éramos só isso. Mas havia olhares longos demais, silêncios densos demais. As pessoas notavam algo, e a gente disfarçava. E quanto mais eu tentava fingir que nada estava acontecendo, mais eu desejava que ela me tocasse de novo. Uma noite, depois de um show, a gente foi pro carro dela. Chovia. O som do vidro coberto de gotas era quase hipnótico. Ela ligou o rádio. Uma música lenta começou a tocar. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Nenhuma das duas falou nada. Só o silêncio e o som da chuva. E foi ali, entre o medo e o desejo, que algo dentro de mim se rendeu. Carla, murmurei, sem saber o que viria depois. Ela se inclinou um pouco. O olhar dela percorria meu rosto, como se buscasse permissão. Eu não disse sim, mas também não disse não. A chuva engrossava do lado de fora. O som das gotas batendo no para-brisa marcava um ritmo lento, quase compassado com o batimento do meu coração. Dentro do carro, o ar estava morno e silencioso, com o cheiro de café, perfume e nervosismo pairando entre nós. Carla ainda olhava para frente, como se tentasse encontrar algo interessante no fluxo de carros que passava, mas eu sabia, ela não via nada. Estava tão perdida quanto eu. Engraçado. Ela começou, a voz quase um sussurro. Engraçado o quê? Perguntei, fingindo distração. Como tem coisas que a gente sente e não sabe explicar. Eu respirei fundo. A frase ficou suspensa entre nós, vibrando no ar úmido, sem resposta. Senti o impulso de perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas não ousei. Talvez porque eu já soubesse. Talvez porque tinha medo da resposta. Ela mexeu no rádio, baixando o volume da música. Uma melodia suave, de piano, tomou o espaço. Você já se sentiu desconcertada perto de alguém? Ela perguntou, sem me encarar. Engoli em seco. Depende. Por quê? Porque às vezes parece que só de estar perto, já muda tudo. A garganta apertou. O som da chuva parecia mais alto agora. Carla. Comecei, sem saber exatamente o que queria dizer. Mas parei. Ela virou o rosto devagar, e nossos olhares se encontraram. Foi rápido, mas intenso. Havia algo ali, um convite silencioso, uma pergunta que nenhuma das duas se atrevia a fazer. Por um momento, pensei que ela fosse dizer alguma coisa. Mas ela apenas sorriu de leve, aquele sorriso que parece um segredo. Você é diferente, Lu. Diferente como? Não sei explicar. Só foi diferente. Ela desviou o olhar, apoiou o braço na janela e observou a chuva escorrendo pelo vidro. Eu seguia cada movimento dela com os olhos, hipnotizada. O modo como ela mexia o cabelo, como o ombro se movia sob o tecido da blusa molhada, tudo nela parecia me chamar, sem precisar de uma palavra. Você tá gelada, ela disse de repente, tocando minha mão. O toque foi leve, mas o corpo inteiro reagiu. Um pouco, respondi, com a voz baixa demais. Devia ligar o aquecedor, ela disse, mas não soltou minha mão. O carro ficou em silêncio. O tipo de silêncio que queima. Lu. Você acredita que tem pessoas que aparecem na hora certa, mesmo quando a gente não entende o porquê? Pensei antes de responder. Acredito. Ela assentiu, ainda com a mão sobre a minha. Eu também. Aquela simples frase parecia dizer tudo o que ela não podia. Os minutos seguintes foram uma tortura doce. Eu queria falar, queria encostar nela de novo, queria entender o que estávamos sentindo, mas não consegui. O medo era uma presença real, ali entre nós. O medo do que viria depois, do que significava. Quando o barulho da chuva diminuiu, ela suspirou e encostou a cabeça no banco. Às vezes eu acho que a vida da gente muda num segundo, e a gente nem percebe, disse. Talvez ela já tenha mudado, arrisquei. Ela me olhou. Demorou. E então riu baixinho. Você fala como se soubesse de algo que eu ainda não sei. Talvez eu saiba. O ar parecia vibrar, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração junto com a gente. Carla passou os dedos pelo próprio cabelo, depois pelo queixo, pensativa. Você tem um jeito estranho de me deixar sem graça. E você tem um jeito perigoso de me deixar curiosa. Ela riu. E o som da risada dela quebrou algo dentro de mim, um muro, uma barreira. Curiosa é uma palavra bonita. É principalmente quando vem acompanhada de vontade. Ela arqueou as sobrancelhas, o sorriso mais leve agora, mas o olhar ainda tenso. E você tem vontade de quê, Luísa? A pergunta ficou ecoando no ar, crua, sincera, mas ela disse com tanta calma que parecia um carinho. Meu coração disparou.
Eu sabia o que queria responder, mas não podia. Então respirei fundo e murmurei. De entender o que é isso. Ela desviou o olhar e riu, mas não de deboche. Riu de nervoso, de quem sente o mesmo. Talvez eu também queira. O resto da noite foi uma mistura de silêncio e olhares. Quando ela me deixou em casa, ficamos alguns segundos paradas na frente do portão, sem saber como encerrar aquilo. Obrigada pelo café, pela conversa e pela confusão mental, brinquei. Ah, então não sou só eu, ela respondeu, sorrindo. Nem um pouco. Ela abaixou um pouco o vidro antes de ir embora e disse, sem olhar para mim. Tem coisas que não precisam ser entendidas para serem sentidas. E então foi. Entrei em casa ainda com o coração acelerado, tentando fingir normalidade. Tomei banho, deitei, mas o corpo parecia pulsar por dentro. Fechei os olhos e vi o rosto dela, a forma como me olhou, as palavras que ficaram no ar. Na manhã seguinte, abri o celular e vi a notificação. Carla, dormiu bem? Sorri sozinha. Luísa, mais ou menos. Culpa sua. Carla, minha? O que eu fiz? Luísa, você existe. Demorou alguns minutos, e então ela respondeu. Carla, pensei que eu fosse a única com esse problema. O resto do dia se arrastou entre mensagens meio inocentes, meio carregadas de algo que nenhuma das duas ousava nomear. E assim começou, o jogo do quase, o perigo do não dito. Nos encontrávamos com o mesmo grupo, e os olhares continuavam. Às vezes ela encostava o ombro no meu, e a eletricidade percorria meu corpo. Às vezes, uma palavra bastava para deixar tudo em suspenso. Uma noite, no bar, ela se aproximou de mim e falou perto demais do meu ouvido. Sabia que você fica linda quando tenta fingir que tá tudo normal. A voz dela roçou na minha pele como um arrepio. E você sabia que é impossível ficar normal perto de você? Respondi. Ela me olhou, séria, e depois desviou o olhar. Se a gente continuar assim, vai ser difícil disfarçar. Talvez não seja para disfarçar. Ela ficou em silêncio, mas o sorriso no canto da boca denunciava que ela entendeu. Aquela noite, quando voltei para casa, deitei e percebi. Não era mais só curiosidade. Era desejo. Era vontade de descobrir o que acontecia se eu parasse de fingir. E, no fundo, eu sabia, Carla também estava à beira disso. O som era alto, o ar pesado de perfume e batidas graves. As luzes piscavam num compasso hipnótico, e a pista parecia um mar de corpos misturados, se movendo como se o tempo não existisse. Eu estava ali, tentando acompanhar o ritmo, mas a cada segundo meu olhar voltava para o mesmo lugar. Carla. Ela dançava entre o grupo, rindo, o cabelo solto, os olhos brilhando sob a luz vermelha. Cada vez que ela se movia, o mundo ao redor perdia foco. Eu tentava fingir normalidade, mas o corpo me traía, o coração acelerava, as mãos suavam, e eu não conseguia deixar de observá-la. Quando nossos olhares se cruzaram, ela parou de dançar. Foi só um segundo, mas foi como se a música tivesse silenciado só para nós duas. Vem dançar comigo, ela disse, gritando por cima do som. Você sabe que eu não danço bem, respondi. Então me deixa conduzir. Ela segurou minha mão, e o toque foi o primeiro passo rumo a algo que eu sabia que não conseguiria mais negar. A pista parecia girar, mas eu só sentia o calor da pele dela. A proximidade, o cheiro, a respiração ofegante entre uma risada e outra. Quando a música mudou, mais lenta, ela se aproximou um pouco mais. Você tá tensa, ela murmurou perto do meu ouvido. E de quem é a culpa? Minha, eu sei. O rosto dela estava perto demais. O suficiente para eu sentir o hálito quente e o perfume doce misturado ao suor. Ela passou a ponta dos dedos no meu braço, quase sem encostar. Foi o toque mais leve, e o mais profundo. Se você continuar me olhando assim, ela começou, mas não terminou. Eu não respondi. Só fiquei ali, parada, com o coração disparado e a vontade de atravessar aquele último centímetro. E então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Sorriu, como quem se rende. Vem comigo. Saímos da pista, atravessando o corredor cheio, até o lado de fora, onde o ar fresco da madrugada nos envolveu. A rua estava quase vazia, e a respiração das duas parecia mais alta do que qualquer som. Carla parou de andar e se virou para mim. Lu, eu sei. Ela deu um passo, e eu dei outro. E foi ali, sob a luz fraca do poste e o som distante da música, que aconteceu. O beijo não foi planejado. Não teve aviso, nem hesitação. Foi o acúmulo de todas as vontades guardadas,
todas as frases interrompidas, todos os olhares presos. Quando nossas bocas se encontraram, o mundo inteiro pareceu parar. Não era só desejo. Era alívio. Era como se o corpo finalmente tivesse encontrado o que buscava sem saber. As mãos dela subiram devagar, tocando meu rosto com cuidado, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Eu a abracei, e por um instante não havia mais dúvida, nem medo, nem certo ou errado, só o que era real. Quando nos separamos, o silêncio pesou. Ficamos ali, respirando, tentando entender o que acabará de acontecer. Isso foi, ela começou. Tudo o que precisava ser, completei. Ela sorriu, o olhar misturado de espanto e ternura. Quer ir para casa? Para qual? A minha. Não houve mais perguntas. A casa dela era pequena, silenciosa, com cheiro de incenso e jasmim. Entramos sem acender as luzes. A cidade dormia, e parecia que só nós duas existíamos. Carla me olhou por alguns segundos, como se ainda buscasse coragem. Eu nunca. Eu também não. Nos aproximamos outra vez. Dessa vez sem medo, sem o peso do mundo. Foi um encontro lento, cheio de cuidado, de descobertas. Nenhuma pressa, só o toque e o som das respirações se misturando. Cada movimento parecia uma confissão. Cada gesto, uma resposta que eu esperava há anos sem saber. Era novo, mas ao mesmo tempo familiar, como se sempre tivesse sido assim. Quando o silêncio tomou o espaço de novo, ela encostou a testa na minha e sussurrou. Eu esperei tanto para sentir algo que fizesse sentido. Sorri, com os olhos ainda fechados. Então não vamos desperdiçar. A madrugada passou devagar, e a sensação era de estar dentro de um sonho que eu não queria acordar. Nenhuma palavra poderia explicar o que foi. Só o sentimento, profundo, inevitável e verdadeiro. Quando o sol começou a nascer, ela ainda estava ali, deitada ao meu lado, o cabelo espalhado pelo travesseiro e um meio sorriso no rosto. Eu respirei fundo e pensei que, pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo. Só paz. O sol entrou pelas frestas da cortina e me acordou devagar. Por alguns segundos, não entendi onde estava. O quarto não era o meu. O lençol tinha cheiro de jasmim e café, o mesmo perfume dela. E então tudo voltou. A noite. O toque. O que não conseguimos mais esconder. Carla ainda dormia, o cabelo espalhado pelo travesseiro, o rosto calmo, quase sereno. Parecia leve, como se o peso de tudo tivesse sumido por uma noite. Fiquei olhando, tentando entender se aquilo era real ou só uma daquelas lembranças que a gente inventa para se confortar. Meu celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem da Bia. Menina, sumiu ontem. A Carla te deixou em casa. Sorri sozinha. Algo assim. Tentei sair devagar, mas o movimento fez Carla abrir os olhos. Já vai. A voz dela veio baixa, rouca. Preciso, mas não quero. Ela sorriu, e aquele sorriso dizia tudo o que nenhuma de nós tinha coragem de falar em voz alta. Me manda mensagem quando chegar. Você vai ser a primeira. Quando fechei a porta do apartamento, meu coração batia rápido. A sensação era de estar saindo de um sonho e entrando num terreno desconhecido. O caminho até em casa pareceu mais longo do que nunca. Naquela tarde, o celular vibrou de novo. Carla, tá viva. Luísa, mal. Não consigo pensar em outra coisa. Carla, nem eu. Luísa, e agora? Carla, agora a gente vê no que dá. Sem pressa. As palavras dela ficaram na tela por um tempo. Eu reli várias vezes. Sem pressa, mas o corpo parecia em urgência. Os dias seguintes foram um jogo silencioso entre o querer e o medo. A gente se falava todos os dias, como se precisasse garantir que o outro ainda estava ali. Mensagens bobas, disfarçadas, mas sempre com algo a mais escondido nas entrelinhas. Carla, hoje passei no café e lembrei de você. Luísa, por que eu gosto de café? Carla, porque o cheiro era o mesmo da tua blusa. Na sexta, o grupo combinou de se encontrar de novo. Eu hesitei, mas fui. Parte de mim queria ver Carla. A outra, morria de medo de olhar para ela e entregar tudo. Quando cheguei, ela já estava lá, jeans, camiseta preta e aquele olhar que me desmontava. Oi, Lu, disse, como se nada tivesse mudado. Mas mudou. O abraço dela demorou um pouco mais do que devia. Durante a noite, entre risadas e copos, nossos olhares se encontravam vez ou outra. Cada vez que isso acontecia, o ar parecia pesar um pouco mais. No meio da conversa, ela se inclinou e sussurrou. Preciso de um minuto. Vem comigo. Segui sem pensar.
Entramos no corredor que levava ao banheiro. A música abafada, o som das vozes lá fora, e o silêncio entre nós duas aqui dentro. Carla! SHH. Ela encostou a testa na minha. O cheiro dela, a respiração próxima, o toque leve nas mãos, tudo me fez esquecer onde estávamos. O beijo veio rápido, urgente, cheio de saudade e medo ao mesmo tempo. Durou pouco, mas foi o suficiente para lembrar que aquilo era real. Isso é uma loucura, murmurei, rindo nervosa. Então deixa a gente ser louca mais um pouco. Voltamos para a mesa tentando disfarçar, mas acho que todo mundo notou o jeito como a gente sorria. Os olhos dela me encontravam de tempos em tempos, e cada vez era como se disséssemos algo sem precisar de palavras. No domingo, ela apareceu no portão da minha casa sem avisar. Vim devolver o seu casaco, disse, mas não trazia nada nas mãos. Claro que veio, respondi, abrindo o portão. A gente ficou ali, na varanda, tomando café e fingindo normalidade. De vez em quando, um toque rápido, uma risada, uma lembrança. Tudo simples e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Isso tá ficando sério demais, ela disse, olhando pro chão. E você quer que não fique? Não sei. Então a gente descobre juntas. Ela levantou o olhar, e naquele instante, percebi que era isso. Estávamos nos permitindo sentir, mesmo sem saber para onde aquilo ia. Nos despedimos com outro beijo, rápido, cúmplice. E quando ela foi embora, percebi que não havia mais espaço para negar. Eu já estava completamente dentro daquilo, e, pela primeira vez, não queria sair. O pub era pequeno, de luz amarelada e mesas de madeira gastas. Um desses lugares que parecem existir fora do tempo. Carla chegou primeiro e me esperava com 2 cervejas já abertas. Sabia que você ia pedir a mesma, disse, quando me sentei. Você me conhece demais, respondi, sorrindo. Sentamos lado a lado, e não de frente. Parecia natural. Os ombros se tocavam de leve, e toda vez que ela falava, a voz dela vibrava pelo meu corpo. Lá fora, chovia fino, dentro, o ar estava cheio de risadas e cheiro de fritura. Conversamos sobre o trabalho, sobre a semana, sobre a gata dela que tinha derrubado uma planta. Qualquer assunto servia de desculpa para continuar ali. Em algum momento, sem perceber, começamos a dividir as batatas do mesmo prato, a beber do mesmo copo. Ela limpou um pouco de espuma da minha boca com o dedo e riu. Você tá muito íntima, sabia? Você deixou. Ficamos um tempo assim, trocando brincadeiras, até que o silêncio caiu de repente. Era o tipo de silêncio que avisa que algo importante está prestes a acontecer. Lu, ela começou, olhando pro copo. A gente precisa conversar, né? Sobre o quê? Perguntei, embora soubesse exatamente. Sobre isso. Sobre a gente. As palavras ficaram no ar. O bar continuava o mesmo, mas parecia que o mundo inteiro tinha ficado em pausa só para ouvir o que vinha a seguir. Eu não sei o que a gente é, ela disse. Mas eu sei o que sinto quando tô com você. E, ao mesmo tempo, eu morro de medo. Medo do quê? De estar confundindo tudo. De me deixar levar e depois me arrepender. Olhei para ela. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Você acha que é confusão? Não sei. Só sei que nunca me senti assim. Encostei minha mão na dela, sobre a mesa. Ela não tirou. Então talvez seja isso. Talvez seja só sentir, sem precisar nomear agora. Ela respirou fundo. Mas e se o resto descobrir? A Bia, o pessoal, você sabe como eles são. Eu sei. Fiz uma pausa. Mas também sei que esconder o que a gente sente não vai fazer isso desaparecer. Carla deu uma risada curta, nervosa. Você sempre tem uma resposta. Só quando se trata de você. Ela se virou, me olhando de um jeito que misturava medo e ternura. E se a gente estiver se enganando? Então a gente descobre juntas. Ficamos quietas. O garçom passou perguntando se queríamos mais uma rodada. Dissemos que sim, quase em coro, e rimos do sincronismo. Quando as cervejas chegaram, brindamos sem falar nada. Depois de um tempo, ela encostou a cabeça no meu ombro. Sabe o que é mais louco? O quê? Eu gosto de como é leve, mesmo sendo tudo tão difícil. Eu também. Ficamos ali até o bar começar a esvaziar. Do lado de fora, a chuva tinha parado e a rua refletia as luzes. Caminhamos em silêncio até o carro dela. Antes de abrir a porta, ela se virou para mim. Eu quero continuar, Lu. Tem certeza? Não, mas quero. A sinceridade dela me desmontou.
Sorri e toquei o rosto dela. Então a gente continua. Um passo de cada vez. Ela segurou minha mão e, antes de entrar no carro, me puxou num abraço demorado. Um abraço que era promessa e medo ao mesmo tempo. No caminho para casa, a cidade passava lenta pelas janelas. Pensei em tudo o que ela tinha dito, em tudo o que eu também temia. E entendi que talvez amar fosse exatamente isso. Seguir, mesmo com medo. A conversa do pub ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. Quando acordei no dia seguinte, percebi que algo tinha mudado. O medo ainda estava lá, mas era diferente, menor que a vontade. Na segunda-feira, Carla mandou mensagem. Carla, a Bia chamou a gente pro bar amanhã. Vai. Luísa, se você for. Carla, então acho que vou. O bar era o mesmo de sempre, mas parecia outro agora. Quando cheguei, ela já estava sentada com o grupo. Havia um lugar vazio ao lado dela, e ninguém precisou dizer nada. Era o meu. Durante a conversa, ela encostou a perna na minha de leve, como quem não percebe. Não afastou. Nem eu. Às vezes nossas mãos se tocavam sobre a mesa, e os dedos ficavam ali, escondidos sob o guardanapo. Bia falava, ríamos todos, mas eu só ouvia o som da voz de Carla. Em algum momento, ela se inclinou e murmurou. Você percebe que a gente não tá escondendo tão bem, né? Talvez eu não queira esconder tão bem assim. Ela sorriu, e o sorriso dela bastou para que eu esquecesse o resto. Nos dias seguintes, começaram os pequenos gestos. Mensagens de bom dia que soavam como saudade, cafés improvisados depois do trabalho, uma carona que terminava em risada e mãos dadas por alguns segundos no semáforo fechado. Nada planejado, mas tudo cheio de sentido. Um sábado, o grupo combinou um churrasco na casa da Bia. Eu e Carla fomos juntas. Na cozinha, entre conversas e risadas, ela me olhou e piscou. Ninguém viu. Mais tarde, quando fomos buscar algo na despensa, ela fechou a porta atrás da gente e me puxou num abraço. Só um segundo, sussurrou, antes de me beijar rápido, como se o tempo tivesse encurtado de propósito. O beijo foi breve, mas ficou comigo o resto do dia. Quando voltamos, um dos amigos comentou. Vocês duas estão sempre juntas ultimamente, hein? Carla respondeu sem piscar. Gosto da companhia dela. E todos riram, sem imaginar quanta verdade havia naquela frase. Começou a ficar mais natural. Um toque no ombro em público, um olhar demorado, um copo dividido. Eu percebia que o mundo não tinha desabado. Talvez a aceitação viesse de pouco em pouco, como um dia de sol depois de muita chuva. Uma noite, estávamos voltando de carro e ela disse. Engraçado, né? A gente achava que precisava se esconder para ser livre. E agora? Agora eu acho que ser livre é parar de fingir. Ficamos em silêncio por um tempo, observando as luzes da cidade. Então você não quer mais esconder? Não quero mais ter medo, ela respondeu. Pegou minha mão no meio da avenida, sem disfarce, e continuou dirigindo assim. No domingo, fomos caminhar no parque. A brisa leve, crianças correndo, gente com cachorro. Ela passou o braço por trás da minha cintura, num gesto simples. Foi o primeiro toque em público que não disfarçamos. Ninguém olhou. Ninguém disse nada. E, mesmo que dissessem, acho que não faria diferença. Ela se virou e disse. Olha em volta, Lu. O mundo continua. Então é isso. A gente continua. E, pela primeira vez, senti que o medo que nos acompanhava desde o início estava ficando pequeno demais para caber entre nós. As semanas começaram a se misturar num ritmo novo. Era estranho perceber que a vida seguia, mas tudo parecia diferente. O café tinha outro sabor, o caminho pro trabalho parecia mais curto, e o som das mensagens dela de manhã sempre me fazia sorrir antes mesmo de abrir os olhos. Levanta, preguiçosa, dizia uma. Você vai me encontrar mais tarde. Vinha na outra. A gente se falava o tempo todo, não porque precisasse, mas porque era bom saber que o outro estava ali. Era simples. E era nisso que morava a beleza da coisa, na simplicidade. Às vezes, ela aparecia no meu escritório com um café sem avisar. Outras, eu esperava por ela na porta do prédio, só para ver a reação dela quando me via ali. E sempre era o mesmo sorriso, aquele que começava no canto da boca e terminava nos olhos. Um sábado, decidimos sair da cidade. Pegamos o carro, sem destino certo, e fomos seguindo estrada adentro até encontrar uma pousada pequena à beira de um rio. Não planejar é o novo planejar, ela disse, rindo. O lugar era bonito, cercado de árvores e o barulho constante da água.
Passamos o dia andando descalças na grama, deitando no sol, falando da vida. Você percebe que a gente não fala de futuro? Ela perguntou em certo momento. Porque o agora tá bom demais para dividir espaço, respondi. Naquela noite, ficamos sentadas na varanda ouvindo grilos. A lua se refletia no rio, e o ar cheirava a terra molhada. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Quando eu era pequena, achava que o amor era tipo filme, cheio de drama, disse. E agora? Agora eu acho que o amor é isso aqui, calmo, quente e meio bobo. Rimos, e o riso virou silêncio. Um silêncio bom, de quem não precisa preencher nada. De volta à cidade, o cotidiano começou a se ajeitar ao redor da gente. Fazer compras juntas virou um ritual, cozinhar também. Ela bagunçava a cozinha toda, mas me fazia rir o tempo inteiro. Você cozinha e eu lavo, ela dizia. Combinação perfeita. Havia ainda os medos, o olhar curioso de alguém na rua, o receio de um comentário atravessado, mas eles já não comandavam tudo. No meio de uma tarde, paramos num farol e ela me olhou, séria. Você já reparou que eu não penso mais em voltar atrás? Percebi. É assustador e lindo ao mesmo tempo. Ela riu, encostou a testa na minha, e o semáforo abriu. Seguimos assim, vivendo entre o susto e o riso. Um dia, fomos a um show em outra cidade. Ficamos na pista, abraçadas, cantando desafinadas e felizes. Alguém tirou uma foto e postou. Na legenda, só, essas duas não se largam nunca. Demoramos a perceber o que aquilo significava, mas quando vimos, já estava lá, nossos nomes marcados. Carla olhou para mim, e por um segundo achei que ela fosse se desesperar. Mas ela só deu de ombros. Deixa estar. Talvez seja isso mesmo. E foi. As pessoas comentaram, alguns amigos perguntaram, e nós respondemos do jeito mais honesto possível, com um sorriso e silêncio. Nenhum segredo dura para sempre quando o amor é leve. No fim de uma dessas viagens curtas, voltando para casa, ela dirigia com uma das mãos na minha. O sol começava a se pôr, e o céu estava pintado em tons de laranja e roxo. Você acha que a gente vai durar? Ela perguntou. Se depender de mim, sim. E se o mundo complicar? Então a gente complica junto. Ela riu, olhou para frente e disse. Engraçado, eu achava que amar alguém seria uma prisão. E você fez parecer liberdade. A estrada seguia, o vento entrava pela janela, e por um instante, eu senti que tudo fazia sentido. A gente começou a colecionar dias bons sem perceber. No início, eram só encontros casuais, depois, virou rotina. E de repente, tudo o que eu fazia tinha o nome dela em algum canto. Domingos eram nossos. Café coado, pão na chapa, música baixa e a gata dela dormindo entre nós. Carla falava dormindo, e às vezes eu fingia que não ouvia só para poder ficar observando o rosto tranquilo dela. Você tá rindo do quê? Perguntava quando acordava. Do privilégio de te ver assim, desarmada. Boba. As noites de sexta viraram o nosso pequeno feriado. A gente se encontrava no mesmo bar de sempre, pedia a cerveja de sempre e acabava rindo das mesmas piadas. Os amigos já tinham se acostumado. Lá vem as duas, diziam. E tudo bem. Às vezes, quando a banda tocava alguma música antiga, ela me puxava para dançar. Eu fingia reclamar. Não tem pista aqui. Agora tem. E girávamos ali, no meio das mesas, rindo como duas adolescentes. Em um feriado qualquer, pegamos a estrada sem destino. Parávamos quando o lugar parecia bonito e ficávamos até o sol começar a se pôr. Um dia, achamos uma praia quase deserta. Ela tirou os sapatos e foi andando até a beira da água, gritando pro vento. Se isso não é felicidade, eu desisto. Fiquei olhando, com o coração leve. Você parece uma cena de filme. Então vem ser minha trilha sonora, respondeu, e voltou correndo para me abraçar. Ficamos ali, sal e riso, sem nada para provar para ninguém. A vida com ela tinha essas pequenas surpresas. Um bilhete escondido na bolsa. Boa sorte na reunião, minha estrela. Uma foto antiga minha que apareceu na moldura da sala. E as ligações só para dizer: senti sua falta no meio do dia. A gente brigava por bobagens também. A toalha fora do lugar, o atraso, o drama exagerado de Carla quando esquecia o carregador. Mas até as brigas terminavam em riso. Você não consegue me deixar brava por mais de 5 minutos, ela dizia. Por que você faz caras engraçadas quando tenta? Teve um sábado em que choveu o dia inteiro. Ficamos presas em casa, enroladas no cobertor, vendo filmes velhos e comendo pipoca.
Se eu tivesse que escolher uma cena para viver para sempre, seria essa. Ela disse. Você sabe que é cafona, né? Sou. E você gosta? Gosto mesmo. Com o tempo, percebi que não pensava mais em antes dela. A presença de Carla se espalhou pela casa e por mim. O cheiro dela nas roupas, a risada ecoando no corredor, as plantas que ela insistia em comprar mesmo sem saber cuidar. Um domingo, estávamos pintando a parede da sala de um tom terracota que ela dizia combinar com o pôr do sol. Você acha que a gente tá virando gente grande? Talvez só duas crianças que aprenderam a cuidar uma da outra, respondi. Gosto mais assim. Pintamos a parede inteira rindo, manchando o chão, a roupa, o cabelo. E, no final, a casa parecia mais viva. De vez em quando, eu ainda pensava em como tudo tinha começado, a dúvida, o medo, o não saber o que seria da gente. Agora, o que restava era o som de Carla cantando desafinada no chuveiro e o cheiro de café novo vindo da cozinha. Ela apareceu na porta, com a toalha enrolada e o sorriso de sempre. O que foi? Nada, respondi. Só tô tentando guardar esse momento. Pra quê? Pra lembrar quando a vida ficar difícil. Ela veio até mim e me abraçou por trás. Então guarda bem, porque a gente ainda vai ter muitos desses. E naquele instante, a certeza era simples. O amor não era o que eu temia, era o que, finalmente, me cabia. 10 anos. Às vezes parece que foi ontem, às vezes, outra vida. Acordo todos os dias com o mesmo som, a chaleira apitando na cozinha e a risada de Carla misturada às vozes das crianças. O cheiro de café ainda é o mesmo que me acompanhava desde aquela primeira manhã no apartamento dela, mas agora se mistura com o barulho dos desenhos na sala, o corre-corre das mochilas e a vida acontecendo num volume bonito. Lu, a Sofia pegou o seu casaco de novo? Ela grita da cozinha. Deixa ela, tá frio, respondo. Você estraga essas crianças. Você mima. E por isso elas são felizes. Eu sorrio. É sempre assim, as pequenas discussões que terminam em beijo, o caos do amor maduro. Nosso lar é um mosaico de lembranças, fotos antigas, desenhos colados na geladeira, uma planta que resiste firme na janela. De vez em quando, eu olho para Carla e penso em como nada foi planejado, mas tudo deu certo. Ela ainda canta desafinada no chuveiro. Ainda esquece o celular em todo canto. E ainda tem aquele olhar que me desmonta, mesmo depois de uma década. O tempo não apagou o que a gente é, só acrescentou camadas. Temos 2 filhos, Sofia, que herdou o riso dela, e Caio, que herdou a mania de fazer perguntas impossíveis. 10 anos. Às vezes parece que foi ontem, às vezes, outra vida. Acordo todos os dias com o mesmo som, a chaleira apitando na cozinha e a risada de Carla misturada às vozes das crianças. O cheiro de café ainda é o mesmo que me acompanhava desde aquela primeira manhã no apartamento dela, mas agora se mistura com o barulho dos desenhos na sala, o corre-corre das mochilas e a vida acontecendo num volume bonito. Lu, a Sofia pegou o seu casaco de novo. Ela grita da cozinha. Deixa ela, tá frio, respondo. Você estraga essas crianças. Você mima. E por isso elas são felizes. Eu sorrio. É sempre assim, as pequenas discussões que terminam em beijo, o caos do amor maduro. Nosso lar é um mosaico de lembranças, fotos antigas, desenhos colados na geladeira, uma planta que resiste firme na janela. De vez em quando, eu olho para Carla e penso em como nada foi planejado, mas tudo deu certo. Ela ainda canta desafinada no chuveiro. Ainda esquece o celular em todo canto. E ainda tem aquele olhar que me desmonta, mesmo depois de uma década. O tempo não apagou o que a gente é, só acrescentou camadas. Temos 2 filhos, Sofia, que herdou o riso dela, e Caio, que herdou a mania de fazer perguntas impossíveis. Quando olho para os 2 brincando no quintal, sinto o mesmo arrepio que sentia nas primeiras vezes que ela segurou minha mão escondida num bar. O amor só mudou de forma. Ficou maior, mais silencioso, mas igualmente presente. Às vezes, quando as crianças dormem, a gente se senta na varanda, como no início. Carla segura minha mão e fala sobre o dia, o trabalho, os planos. Outro dia ela disse: Você percebe que a gente construiu o que nem sabia que queria? Percebo. E que ainda é bom. Melhor do que eu imaginava. Ficamos quietas, vendo as luzes da cidade lá longe. 10 anos depois, o silêncio entre nós continua sendo um idioma que só a gente entende. As pessoas ainda perguntam como tudo começou. Eu sempre digo que foi por acaso, e é verdade. Mas o que nos manteve não foi sorte. Foi escolha.
A escolha diária de ficar, de conversar, de rir quando tudo parecia difícil. No fundo, o amor não foi o que eu temia. Foi o que me ensinou a não ter medo. Carla aparece na porta com 2 canecas de café. Pensei que você já tivesse dormido. Só tava lembrando. De quando? De tudo. Ela se aproxima e me beija de leve. Então lembra disso também. As crianças riem no quarto, o vento traz cheiro de chuva, e o mundo continua. O mesmo mundo de 10 anos atrás, só que agora, com o nome dela em tudo o que eu chamo de casa.